né? O país está ameaçado, e muito ameaçado, já num estágio bastante desenvolvido de um processo de liquidação de direitos da população. Vocês veem que todo santo dia acontece alguma coisa que mostra isso daí. Um dos últimos acontecimentos, o que foi? Na UNB se estabeleceu um curso para falar do golpe de 1916, e aí veio alguém aí e proibiu um juiz, um promotor, sei lá o quê. Como a mentalidade... existe assim um aprofundado cretinismo parlamentar e judiciário no país, que diminuiu, mas não se extinguiu, logicamente. A pessoa olha e fala assim, mas foi um juiz que fez. Como se isso daí não significasse que é uma ditadura igual. Como se numa ditadura você não tivesse juízes. Como se em quase que, ou em 100% das ditaduras que aconteceram no mundo, os juízes, na sua esmagadora maioria, não tivessem rapidamente, dado apoio a essa ditadura. Não sei como é que o pessoal vê a coisa, mas é assim. Na época que teve o golpe militar no Brasil, os juízes simplesmente passaram a atuar de acordo com a ditadura militar. Por quê? Porque os juízes são uma cambada de reacionários, são as pessoas mais reacionárias que tem nas instituições políticas, e eles estão, na sua esmagadora maioria, sempre prontos a servir os mais poderosos, a servir a direita, a servir o imperialismo. É o poder reacionário por excelência. Ninguém elegeu nenhum juiz, Essa é uma coisa muito importante, e, portanto, o juiz ele é um burocrata do Estado, e quem domina o Estado, em geral, são os setores mais conservadores da burguesia. Então, a pessoa vê um juiz proibindo o negócio na UNB e fala, não é uma ditadura militar, mas é uma ditadura fazer isso daí. Também muita gente não entende que você pode ter uma ditadura militar, com uma cobertura de instituições civis. É uma coisa perfeitamente viável. Eu vi uma matéria essa semana que eu achei muito interessante. Não me lembro exatamente onde agora. Onde a pessoa comparava, muito acertadamente, a situação brasileira com a situação da época do golpe no Uruguai na década de 1970. O Uruguai, ele não teve um presidente militar. Ele só teve presidentes civis, mas mesmo assim foi uma ditadura militar. O que aconteceu? Diante da situação, do crescimento da guerrilha urbana no Uruguai, Tupamaros, me confundi aqui. Da guerrilha dos Tupamaros no Uruguai, o presidente civil chamou os militares, que é uma movimentação meio clássica. Não foi o presidente civil que chamou os militares, mas foi o imperialismo e os militares que se forçaram sobre o presidente civil para tomar conta do governo. Aí, os militares passaram cada vez mais a dar as cartas. E chegaram num determinado momento que teve eleições, se elegeu um novo presidente, Bordaberry, e chegou um momento em que o Bordaberry nada mais era do que uma fachada dos próprios militares. Eles faziam um pacto, os militares deixam ele como governo, fica lá. Uma coisa que nós temos que entender quando a gente fala em ditadura militar é o seguinte: as ditaduras militares, normalmente fecham o Congresso Nacional. Às vezes reabrem também, dependendo das características da situação. O caso do Brasil. Mas eu nunca vi nenhuma ditadura militar fechar o judiciário. Isso não existe.
o máximo que pode acontecer é os militares tirarem uns 2 ou 3 juízes aí e o resto serve o regime. Então, essa comparação com o Uruguai ela é muito boa. A única ressalva que eu faria é o seguinte, é que esse desenvolvimento é um desenvolvimento possível, está dentro da ordem das coisas, mas não é o único desenvolvimento possível. Né? O desenvolvimento, né, de uma ditadura depende, né, de uma série de fatores, das contradições internas dos setores que estão levando o país para a ditadura e das contradições entre o regime e o restante da população. Quer dizer, ele não é uma... Nós não podemos pensar que uma ditadura é como uma obra de engenharia. Alguém vem lá, traça o plano, faz a planta do prédio e implanta a ditadura. Não, ela é implantada através de sucessivas lutas políticas que vão se aprofundando. O que pode determinar que você tenha um regime militar aberto, que você tenha um regime militar disfarçado, que você tenha um regime que seja controlado pelos militares em aliança com vários setores civis que podem ser importantes, mas o fato é que tudo o que está acontecendo no Brasil aponta no sentido de uma dessas variantes. Não faz muito sentido que a gente aqui procure determinar qual exatamente é a variante que vai se dar, desde que a gente entenda que a tendência fundamental da crise vai no sentido de um regime de características autoritárias com uma forte presença dos militares.